Oi, gente, tudo bem? Começa agora mais um episódio do podcast Penso Logo Equalizo, o podcast que existe para fazer você refletir sobre os seus hábitos de sustentabilidade. Hoje estou aqui com um convidado muito especial para conversar com a gente sobre um tema bem importante que eu já falo lá no portal há muito tempo, já falei lá no Instagram há muito tempo, que é a questão do coprocessamento. Hoje eu estou aqui com o Fábio Cirino, da Votorantim Cimentos. Muito obrigada por estar aqui hoje com a gente, Fábio. Obrigado, Larissa. Obrigado pelo convite. E assim, aqui hoje eu quero que você se sinta muito à vontade para contar para a gente um pouco sobre todas as inovações, tudo de mais tecnológico e sustentável que a Votorantim Cimentos está trazendo para o setor da construção civil. E eu tenho certeza que você vai compartilhar muita coisa legal com a gente aqui hoje. Não, com certeza, fazer o possível. Bom, a gente sempre começa pedindo para o convidado se apresentar, contar a sua história e contar em qual momento a sustentabilidade entrou na sua vida. E a partir daí, você fica à vontade para contar tudo, sem medo. E no meio disso eu vou fazendo algumas perguntas, tá bom? Combinado. Então tá bom. Qual é a sua história? Tá bom. Bom, Larissa, primeiro assim, né? Obrigado pelo convite de estar aqui. Acho que é um prazer falar em nome da Votorantim no teu canal. Bom, eu entrei para sustentabilidade, assim, eu sempre fui um cara que tive a cabeça muito para exatas, assim, né? Me formei em engenharia, mas dentro da engenharia eu sempre busquei agregar um pouco disso, ou como fontes alternativas de energia, eficiência energética. Já se falava um pouco de mercado de carbono naquela época, né? Principalmente em Europa e tal, política climática, como que as políticas estavam se moldando para que as empresas se adequassem àquilo e respeitassem, né, essas novas normas e tal. Então, tudo que eu pude fazer ali dentro da faculdade, eu acabei direcionando. Mas também, assim, pessoalmente, sempre fui uma pessoa que sempre gostei muito de natureza, de viajar, de cachoeira, de trilha e tal. Então, tinha um pouco dessa questão pessoal, assim. E quando eu fui escolher, né, uma empresa para trabalhar, eu queria conciliar essas duas coisas, sabe? Então, a princípio, eu fui trabalhar como engenheiro de melhoria de processo. Meu papel era uma engenharia de melhoria, mas tinha muito de economizar energia, de economizar água, de reduzir desperdício de uma maneira geral, né? Desperdício de matéria-prima e tal. E fiquei 2 anos nessa primeira empresa. E aí, depois, realmente decidi migrar completamente para a sustentabilidade. Era uma época, isso tem 14 anos mais ou menos, era uma época que a sustentabilidade ainda estava se consolidando, assim, provando um pouco do valor, né? As pessoas falavam, mas não estava tão claro, assim, qual que era o papel, né, das empresas, né? Como está hoje, assim. Eu acho que hoje tomou uma dimensão gigante, né? E acho que as empresas entendem completamente o papel que elas têm, né? A responsabilidade que elas têm de lidar com os impactos que geram, porque toda atividade humana gera impacto, né? Inerente. Então a gente tem que minimizar esse impacto e corrigir, né, o que é possível. Então, e aí acabei direcionando minha carreira totalmente para essa área de sustentabilidade. Estou na Votorantim há 9 anos já, vai fazer 9 anos. Hoje eu sou gerente de sustentabilidade e energia. Então, eu cuido um pouco da nossa estratégia, principalmente de descarbonização. Carbono é um grande desafio da indústria do cimento, né? Então, toda essa estratégia de carbono, que hoje está completamente integrada na nossa estratégia de negócio, né? É difícil pensar uma estratégia de longo prazo sem colocar carbono nessa conta. A gente tem operação na Espanha, a gente sente isso na pele, em mercados que estão mais maduros. O Brasil, né, está chegando, tem um projeto de lei sendo discutido para precificar o carbono no Brasil, tal. Então, assim, são temas que cada vez mais a sustentabilidade ela é vista não só como responsabilidade da empresa, mas como competitividade. Quer dizer, ser mais sustentável é ser mais competitivo e isso cada vez mais, né? Então, minha agenda é um pouco essa, colocar a sustentabilidade para dentro da estratégia, né, alavancar as iniciativas que existem, puxar, né, as outras regiões. A gente está presente em 11 países, né, Votorantim, então fazer com que todo mundo caminhe dentro dessa agenda. E aí a gente pode explorar um pouco das tecnologias, o que a gente está fazendo aí ao longo da conversa. E mais recentemente eu acabei assumindo também a cadeira de energia,
que tem muita sinergia, tem o seu ambiente próprio ali de mercado livre de energia, de compra e venda de energia e tal, né? Pensando em suprimentos assim, mas que tem uma sinergia grande, né? Então, tudo que a gente tem feito na área de energia também, claro que visa a gente reduzir o custo de produção, mas também a gente está caminhando para renováveis. Então, a gente, né, esse ano a gente já tem algumas hidrelétricas que a gente opera, né? O próprio grupo opera. Esse ano a gente começou com um parque eólico no Piauí, né, em parceria com a Auren, e a gente anunciou também no começo do ano um projeto solar agora para entrar em 2026. Então a gente vem crescendo. Então, assim, essa é uma outra frente que eu toco hoje na Votorantim. Que legal. Você falou no começo que a sua carreira ela se iniciou com engenharia de melhoria, isso? Melhoria de processo. O que isso é na prática? E o que mudou do começo da sua carreira para agora na Votorantim Cimentos? Tá. Bom, melhoria é justamente isso, né? Você buscar formas diferentes de ter aquele mesmo produto no final, ou usando menos energia, ou reduzindo o custo de produção, ou usando menos matéria-prima, reduzindo o desperdício. Então, né, reduzindo o setup, que é, né, como que você passa de um produto, né, troca o produto sem perder muito material. Era uma indústria de composto plástico, né, que eu trabalhava na época para a indústria automobilística. E então tinha muito dessa coisa de reduzir o volume de material que era desperdiçado. Então tinha tudo a ver com sustentabilidade, né? Só não tinha esse nome, né? Mas, assim, era uma indústria voltada para a indústria automobilística. Aí veio a crise um pouco e eu decidi dar uma migração mesmo, assim, olhar realmente, focar 100% em sustentabilidade. E aí decidi seguir essa carreira. Então, hoje, o meu papel, ele é encontrar soluções, né, criativas também para a gente reduzir impacto, mas ele é 100% sustentabilidade, né? Então, eu estou muito preocupado em como que a gente dá transparência, né, não só para investidor, mas para cliente, para a sociedade de uma maneira geral, para governo, né, órgãos reguladores, de tudo que a gente está fazendo, né? Então, assim, transparência é uma palavra-chave, né, quando se fala em sustentabilidade. Quer dizer, a gente ser fiel e responsável com o que a gente está fazendo e deixar muito claro o que a gente gera de impacto positivo, o que a gente gera de impacto negativo. Né? Transparência não é só sobre aspecto positivo. Sim. Né? Então, a gente tem esse papel, a gente segue o GRI, a gente segue o SASB também, que são, né, assim, guias de sustentabilidade empresarial. Então, todo o relacionamento com bancos também. Hoje, cada vez mais, a gente vê empréstimos que são condicionados à sustentabilidade. Né? Então, green bonds, né? Quando você tem uma dívida que você capta um dinheiro para um projeto específico que traz impacto positivo, você consegue uma taxa de juros melhor em função disso. Ou empréstimos mesmo que a gente tem condicionado a metas de sustentabilidade. Então, eu capto um dinheiro com o banco e se eu atingir uma determinada meta que foi acordada ali, em geral, redução de carbono ou aumento dos níveis de coprocessamento, né, que a gente vai falar um pouquinho, eu consigo um desconto nessa taxa. Então, tem diversos exemplos. Né? No ano passado, a gente teve um bem emblemático, assim, foi o primeiro financiamento que a gente conseguiu com a FC, né, que é um braço do Banco Mundial, que tem total esse foco, né, em melhorar os processos produtivos para serem mais sustentáveis. Né? Foi uma captação de $150 milhões que a gente fez para aumentar a capacidade de coprocessamento na fábrica de Salto, aqui em São Paulo. Então, com isso, a gente vai conseguir colocar muito mais resíduo, substituir combustível fóssil, que é o principal combustível que a gente usa hoje. Então, é um super exemplo de economia circular, né, à medida que você deixa de mandar esse resíduo para um aterro, né, onde ele geraria metano, um risco de contaminação de lençol freático ou de solo e tal. Então, você desvia esse material, né, de um aterro, traz para dentro da Votorantim. O forno de cimento é um forno, ele é ultra flexível no sentido de o tipo de material que você consegue queimar ali, né, é um processo, uma temperatura muito elevada, cerca de 1.400, 1.500 graus. Então, você destrói completamente o resíduo, não gera novo resíduo. Né? A cinza daquele processo produtivo vira cimento. Né? Toda a energia contida naquele resíduo, né, é usada para aquecer o forno.
né? Então, é um processo super interessante que o Brasil, né, tá despontando, mas a gente vê países na Europa que estão bem mais avançados nessa agenda. Então, o nosso espelho é um pouco esse, né? Assim, hoje você tem fornos de cimento, por exemplo, na Alemanha, que rodam com 90% da energia do forno vem de resíduo e não de combustível fóssil, né? E é uma agenda super interessante, porque assim, resíduo é o que não falta, né? A gente gostaria que tivesse menos resíduo, né? A sociedade como um todo gera muito resíduo. E essa é uma das possibilidades de tratar, né, esse resíduo. Quer dizer, transformar, né? De transformar, de fazer uma reciclagem energética, né? Uma recuperação térmica desse resíduo. Mas eu acho que vale a pena também dizer, Larissa, assim, muita gente confunde um pouco o coprocessamento e diz assim, puxa, mas então o resíduo não vai mais para reciclagem? E não é isso, né? Porque o resíduo que vai para reciclagem, aquele plástico que está limpo, aquele papel que está limpo, que tem condição de ser reciclado, ele tem mais valor, tanto financeiro quanto ambiental, para realmente ser reciclado. Né? Então, e isso é o que acontece na prática. Né? Países onde você tem altos níveis de coprocessamento, você também tem altos níveis de reciclagem. As coisas andam junto. Porque você se propõe a olhar para aquele lixo. Né? Não é uma coisa assim, pega um caminhão e joga num determinado lugar. O Brasil ainda convive com uma realidade de lixão em muitas regiões. Né? Então, você simplesmente despeja aquilo e não se aproveita nada. O coprocessamento, ele exige que você separe a fração orgânica de uma fração que está mais limpa, que tem mais valor, portanto vai para a reciclagem, e aquilo que tem potencial para virar combustível e não tem potencial para reciclar, né, a reciclagem tradicional, né, transformar num novo produto, ele é reciclado energeticamente. Então, essa é um pouco da lógica do coprocessamento. Legal. Você falou que há 14 anos, né, a sustentabilidade não era como é hoje. Exato. E eu ainda tenho uma visão de que a gente ainda está penando bastante para muita coisa. Sim. Mas qual que é a sua visão, assim, de como era, como estamos e para onde podemos ir em relação à sustentabilidade dentro da indústria, dentro da rotina da população? Como que você vê tudo isso? Você que, apesar de, no começo você falou, eu estava voltado mais para diminuição de gastos, né? E agora eu estou mais para o impacto, né? Se a gente puder ilustrar a sua mudança de carreira. Total. Antes a importância era a empresa, né? O seu papel era não deixar a empresa gastar dinheiro sem necessidade e desperdiçar. Exato. Hoje o seu papel é de impacto mesmo, né? Lógico que vai ter um produto final ali para construir, que todo mundo precisa construir, mas de alguma maneira vai gerar impacto. Então, como que você vê essa mudança no cenário sustentabilidade? Tá. Excelente pergunta. Bom, eu acho assim, 14 anos atrás, ali quando eu comecei, eu acho assim, existia uma preocupação, mas a pressão ela não era tão grande. Talvez na Europa essa pressão já existisse de uma maneira mais forte, mas eu diria assim, sustentabilidade ela não estava tão na agenda dos investidores, do capital, vamos colocar assim. Eu acho que, na minha visão, eu acho que isso mudou de 10 anos para cá, assim, isso mudou muito. E por uma crença, e na verdade, eu acho que caiu um pouco a ficha de que a gente... ser sustentável, num primeiro momento, pode custar, né? Depende de investimento, depende de a gente se reinventar, depende de a gente mudar, né, comportamento. E nem sempre é fácil, né? Acho que o ser humano tem uma dificuldade grande de mudar comportamento, né? Sim, com certeza. Assim, todo mundo quer mudança, mas ninguém quer mudar, né? Então, todo mundo quer gelo, mas ninguém enche a forminha de gelo. É isso, exatamente isso. Então, tem um pouco dessa inércia. Mas o ponto da virada, que eu acho que assim, acho que a gente falta muita coisa, vou chegar lá, mas assim, um ponto que eu vejo assim com otimismo, uma virada, é que eu acho que os grandes investidores entenderam que, por exemplo, pegando o exemplo de mudança climática, né, que é um negócio muito extremo, né, um problema muito sério que a gente vive e vai ter que enfrentar talvez o maior desafio
que a gente, como sociedade, já enfrentou e a gente está longe de equacionar esse problema. Sim. Então, assim, custa fazer uma transição? Custa. E eu trabalho para um setor que esse custo ele não é baixo. Assim, fazer a transição para zero carbono não é trivial. Né? Assim, depende de muita tecnologia, depende de muito investimento e a gente vem fazendo um pipeline de como chegar lá. Né? Mas claro que a gente não consegue chegar lá sozinho. Né? Assim, os órgãos, o governo, vai ter que ter uma regulação. A gente apoia, por exemplo, um movimento de precificar o carbono no Brasil, porque isso coloca para dentro um novo elemento de competitividade que, se você investir e reduzir carbono, você está reduzindo o custo. E essa é a lógica do negócio. Né? Então, você coloca aquilo como um elemento de competitividade e as coisas vão se equacionando. Agora, o que eu acho que mudou foi isso, assim, as empresas, né, as sociedades, os governos, de uma maneira geral, tomaram uma consciência de que fazer essa transição custa, mas não fazer custa muito mais. Sabe, assim, a gente já está vivendo, assim, né, com mudança climática, é nítido, né? Tem alguns órgãos, né? Fórum Econômico Mundial, que tem equacionado o custo desses eventos extremos, né? Que estão cada vez mais frequentes. Então, isso custa muito para a sociedade, né? E a gente está mexendo num equilíbrio extremamente complexo. Eu acho que a gente demorou um pouco como sociedade para colocar a urgência que o tema tem hoje. Eu acho que ainda falta, né? Eu tive agora na COP em Dubai, e toda a discussão de sai ou não sai de combustível fóssil e tal, ainda tem um lobby muito grande. Né? Claro, a sociedade, a gente chegou até aqui usando combustível fóssil. Né? Não dá para dizer, puxa, não é importante. É óbvio que é importante. Né? E traz qualidade de vida para muita gente. Quer dizer, a gente depende. Mas existem tecnologias de transição. E a gente precisa conseguir se desapegar desse. Né? O que trouxe a gente até aqui funcionou até aqui. Daqui para frente não funciona mais. Então, eu acho que é esse o ritmo. E olhando para frente, né, Larissa? Eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa se engajar. Claro que, né, os governos, as empresas, né, a sociedade como um todo precisa fazer seu papel. Mas eu acho que o que eu sinto que falta um pouco são as pessoas tomarem para si também, sabe? Porque, no fundo, as empresas somos nós, né? Sim. Quem está lá presidindo, tomando as decisões, são pessoas. O governo são pessoas, são eleitos por pessoas, né? Que podem questionar e direcionar. Então, eu acho que falta um pouco mais, assim, as pessoas entenderem que não acho que a crença de que alguém vai resolver o problema, ela é complicada. Vai levar todo mundo ao fracasso. Exato. Né? A gente tem que resolver o problema no dia a dia. Exato. Né? É você tomar a decisão de, puxa, eu não pego mais sacolinha plástica. Quando eu posso deixar meu carro em casa, eu deixo meu carro em casa. Vou de transporte público. Eu vou apanhar uma marca sustentável. Exato. Né? Assim, se conscientizar. As escolhas que você faz no dia a dia, por menor que pareça, aquilo, né? Quando 7 bilhões de pessoas estão tomando aquelas decisões, aquilo tem muito impacto, né? Sim. Então, eu acho que a gente, de fato, tem que trazer para o micro, assim, né? E, consequentemente, a gente vai ser não só um cidadão, mas um profissional mais consciente, que também ajuda as empresas a serem, né, melhores e mais sustentáveis, e os governos, e aí por diante. E você falou que você viu uma mudança, né? Você acha que essa mudança, ela veio mais das empresas que entenderam que se a gente aplicar ideias sustentáveis, ações sustentáveis aqui, a gente tanto vai economizar quanto, de fato, impactar? Ou dos governos que entenderam que, de alguma maneira, isso ia ser benéfico para os governos ou para a sociedade? Sim. Ou de ambos os lados? Eu acho que tem um pouco das duas coisas, sabe? Existe uma sinergia positiva, por exemplo, né, quando a gente fala de coprocessamento, a gente está falando de ganha-ganha. Né? Eu estou falando de tirar combustível fóssil, que tem um custo alto. Claro que eu tenho todo um investimento inicial para preparar minha fábrica, para conseguir trabalhar com um resíduo, né, um material combustível que não é homogêneo. Né? Uma hora ele vem de um jeito, uma hora vem de outro. Isso gera oscilação no meu forno. Isso gera uma série de investimentos que precisam ser feitos para preparar, né? Mas eu estou tirando o combustível fóssil, que é um dos principais
custos de produção. Sim. Né? Ele E acaba o que mais tendo... polui também, né? E o que mais polui. Ele acaba tendo sinergia, né? Então ganha o meio ambiente, ganha a empresa, ganha a sociedade, né? Mas eu acho que tem algumas situações que não são tão óbvias, né? Vou te dar um exemplo. Quando a gente fala, por exemplo, de captura de carbono, né? É um tipo de tecnologia que a indústria do cimento, outras indústrias também, vão precisar a partir ali. A gente coloca meio que a partir de 2030, assim. A gente tem nossas metas de 2030, né? Inclusive metas que foram validadas com o Science Based Target, que é uma meta alinhada à ciência, alinhada, né, ao compromisso do Acordo de Paris e tal. Então a gente tem essas metas que são ambiciosas para 2030. Não é fácil chegar lá, mas com as tecnologias que a gente já domina, o coprocessamento, a substituição de clinker, que é a nossa matéria-prima principal, por outros subprodutos, tipo escória, tipo cinza, também é uma prática de economia circular que a gente pode explorar um pouco mais. A questão de eficiência energética, a questão de fontes renováveis, né? Solar, eólica, que já são tecnologias já super competitivas, né? Quando você pensa solar 20 anos atrás, era muito mais caro do que energia convencional. Hoje, né, o preço da solar ele é super competitivo, né? Acaba sendo até mais barato, claro, produzir energia solar do que produzir energia térmica a partir de gás, de carvão e por aí vai. Agora, então, assim, né, e hoje esse horizonte é a captura de carbono. A gente, a partir de 2030, para chegar em zero de emissão, a gente vai precisar capturar carbono. E o mundo como um todo vai precisar capturar carbono. E hoje a tecnologia que tem para isso é muito cara. Né? Assim, você não captura carbono por menos de 100, 150 dólares cada tonelada de carbono capturado. Né? Então, aí é importante a regulação, né? Que é o que existe hoje, por exemplo, na Espanha, né? Na Europa como um todo. O carbono chegou a custar 100 euros a tonelada do carbono. Então, várias tecnologias, fica mais barato você investir na tecnologia e deixar de emitir do que emitir e ter que pagar pelo carbono. Então, é uma forma de o governo incentivar, né? Essa questão e muito do papel também dos governos de internalizar uma externalidade, né? Um custo que está ficando para a sociedade. Quer dizer, todo o carbono que foi emitido até hoje é um custo para a sociedade como um todo. Sim. Né? Sim. Então, esses mecanismos, né, de ajuste de preço é muito interessante, né? De uma forma de um mercado se regular, mas com um incentivo de preço. Quer dizer, fica mais barato ser mais limpo, né? Ser menos poluente. Então, a gente ainda pode ser que um dia a tecnologia avance tanto, né, conforme ganha escala e tal, que a gente não dependa de um preço de carbono tão alto ou que a tecnologia de captura carbono fique mais acessível ou que a gente ache alguma outra forma, né, de lidar com o carbono, de tirar carbono da atmosfera num preço mais baixo. Mas hoje não dá. Né? E toda a tecnologia tem um grau de maturação. Né? A solar lá atrás era ultra caro, né? Mas cada nova geração de painel que vem, ele vem mais eficiente, mais barato e com isso, né, a tecnologia avança. Entendi. Você falou que a Votorantim está em vários países, né? Você está falando bastante da Europa. Você pode fazer um paralelo de como que está lá fora e como que está aqui no Brasil? Como que isso poderia ser espelhado aqui para trazer mais melhorias? Sim. Não, legal. Eu acho que assim, hoje, né, o Acordo do Clima, ele é um acordo que, né, assinaram todas as partes, né? Todos os países fazem parte do Acordo do Clima. Assim, o Acordo de Paris foi um marco incrível, assim, né, para a história. Sim. E não é simples, né? Você ter 196 países assinando o mesmo texto, né, e concordando com tudo que está ali, né? Mas é isso que está acontecendo, né? Então, esse tipo de coisa ajuda a trazer os países que estavam um pouco mais para trás, né, para a mesma agenda. Então, mudança climática, né, como um todo, e mesmo esses mecanismos que a Europa usa de preço de carbono, né, mercado de carbono, diversos países já estão usando. Né? A China tem um mercado de carbono, né? O México, a Colômbia, a Argentina tem um modelo de precificação de carbono, o Chile.
Enfim, o Brasil tem um projeto de lei, acho que é uma agenda super estratégica para o país como um todo, porque a gente tem diversas vantagens como país, né? A gente tem sol, a gente tem muita vento, coisa. Assim, a gente tem uma capacidade não só de ser totalmente autossustentável em energia renovável, mas até de exportar, né? A agenda de hidrogênio verde hoje abre as possibilidades de a gente exportar energia verde, né? Então, o país tem essa vocação, né, para a sustentabilidade e a gente tem que, de fato, surfar essa onda, né? Mas, claro, existem diferenças, né? A gente vê que em alguns aspectos a Europa puxa mais que outros países. Também por uma questão, assim, Larissa, acho que não dá para a gente ser, né, assim, dizer, puxa, é perfeito. Não, eles tiveram uma curva, né? Acho que os países da América do Sul, se você pensar em África e tal, é difícil você querer colocar todo mundo no mesmo patamar hoje, né? Eles tiveram, né, até hoje se fala dentro do compromisso do clima, de uma responsabilidade histórica, né? Porque assim, se você pegar o volume de carbono que já foi emitido pela Europa, para eles se desenvolverem, é injusto que você cobre que os países da África ou da América Latina tenham a mesma ambição hoje, sendo que eles contribuíram muito menos para o problema e com isso não tiveram a chance de se desenvolver. Então são países que ainda precisam se desenvolver e para isso eles vão ter que aumentar as emissões, não reduzir. E as emissões dos países mais desenvolvidos, que já têm uma infraestrutura, vai precisar reduzir a ponto de compensar. Então, isso que se fala um pouco hoje de justiça climática, né? De você equacionar um pouco essas necessidades, né? O Brasil, vamos pegar o Brasil, poxa, a gente tem um gap ainda gigantesco, né? De infraestrutura de transporte público, de saneamento, né? Enfim, né? De moradia mesmo, né? Moradia digna, hospital, tal. Tudo isso gera impacto, né? Então, tem um pouco desse balanço. Assim, eu acho que os países estão em, né, um grau de maturidade um pouco diferente, mas existe um caminho aí para um acordo, né, global para que a gente, no fim das contas, atinja essas metas. Porque eu acho que isso está muito claro. Sabe? Assim, se você pegar o Fórum Econômico Mundial, todo ano solta um relatório dos principais riscos. E ele está falando de risco econômico, né? Ele não está falando de risco para as pessoas. Ele fala de risco, o que pode afetar a economia global. E se você pegar os top 5 riscos, assim, todo ano, sustentabilidade está ali. 3, 4, sabe? Agora começa a aparecer um pouco da questão toda de inteligência artificial, né? Desestabilização política por conta de guerra e tal, mas sustentabilidade tem dominado essa agenda de riscos há muito tempo já, sabe? Então, assim, é um indicativo muito forte de que as economias dependem da sustentabilidade, né? A gente não pode a gente não só impacta, isso tem impacto para as pessoas, mas a gente depende, tudo que a gente consome, no fim das contas, vem da natureza, né? A gente tem uma dependência gigantesca. Então, a própria agenda de natureza, de biodiversidade, tem crescido também numa proporção dessa, de as empresas entenderem quais são as dependências que eu tenho hoje da natureza para o meu processo produtivo, né? O equilíbrio climático, poxa vida, tem um papel fundamental, né, para a ação das empresas. Quer dizer, se você pensar, o Brasil hoje é um país agrícola, né? Assim, o país tem uma força gigantesca no agro, emprega muita gente, gera muita riqueza. Mudança climática pode trazer um impacto catastrófico, né? 1 grau a mais, 1 grau a menos, chove mais, chove menos, isso afeta diretamente a produtividade agrícola, né? Então, tudo isso... Que já está acontecendo, exatamente, né? Em alguns lugares, no acontecendo. sul acontece bastante, do pessoal perder a colheita. E as pessoas não têm a noção de que isso vai impactar no prato, né? Você pode ficar sem comida. Exatamente. Então, isso já está acontecendo e é muito crítico. Então, assim, esse equilíbrio climático, ele é fundamental, né, para os negócios e para a sociedade, né? Então, acho que está aí a chavinha da virada, assim. Então, você acha que, assim, o Brasil tem muito potencial, né? Por todas as coisas, né? Todos os diferenciais que a gente tem
de solo, de clima, né? Sol e temperatura, e estações do ano bem delimitadas, né? Sim, Mas que a gente ainda é um país muito novo, né? Se a gente for parar para sim, comparar com a Europa. Então tem muito ainda o que trabalhar, mas a gente precisa trabalhar precisa. para a gente conseguir fazer essa equalização, né? Sim, Equalizar todas as coisas, né? sim, sim. É, então, assim, trazendo um pouco desse racional para a nossa empresa e para a nossa indústria, né? É, quando a gente fala, pegando um pouco dessa agenda de descarbonização, né? A gente vem fazendo um trabalho muito forte, né? Desde 1990, tal, que a gente vem, né, numa agenda forte. 1990 foi um primeiro marco que a gente tinha para olhar para a redução de emissão, né? Então a gente reduziu 27% até hoje por tonelada de produto produzido. A gente tem uma meta de reduzir mais 15% até 2030, que é essa nossa meta que está ali validada. E basicamente a gente fala que a gente tem 4 grandes alavancas assim para atuar nessa redução. Primeiro é o coprocessamento, né, que a gente falou um pouquinho. Então eu tenho coprocessamento em diversas unidades aqui no Brasil. Né? Então, e depende. O aspecto interessante é que, além de você deixar de gerar resíduo, esse resíduo ele é sempre local também. Não faz sentido eu transportar esse resíduo muito longe. A lógica econômica mesmo não permite. Sim. Então, o que eu faço? Né? Eu avalio dentro daquela região que eu tô, o que tem de geração de resíduo ali em volta que eu posso fazer uso dentro do forno de cimento. Né? Então, eu tenho regiões, por exemplo, no Pará ou Cuiabá, fábricas que eu tenho um acesso muito grande à biomassa. Né? O Pará é um exemplo muito interessante, que é o exemplo do açaí. Né? O Brasil é um grande produtor de açaí, não só consumo interno ali na região amazônica, mas também exportação. Né? O açaí é um produto, talvez, um grande case assim, de como também a biodiversidade da Amazônia pode ser valorizada, né? A coisa de valorizar a floresta em pé e tal, tem todo esse aspecto. Só que o açaí da fruta, 20% é polpa, que é o que hoje tem valor, 80% é caroço em massa, né? Uhum. E esse caroço, ele começou a ser até um problema, porque assim, era tanto caroço indo parar no leito do rio, em algumas cidades, pequenas cidades assim, até nas ruas, né? Enfim, em aterro e tal, esse caroço, por mais que ele seja natural, ele degrada, né? Ele gera metano nessa degradação e tal, que tem um efeito até pior do que o CO2 para a atmosfera. E a gente viu nesse modelo um grande potencial de recolher esse caroço e usar como biomassa no forno. Então é ganha-ganha, né? Ganha a sociedade, né? Ganha o meio ambiente, porque está reduzindo o impacto ambiental, ganha a Votorantim, porque a gente está tirando combustível fóssil, colocando caroço de açaí. Né? Uhum. E com isso eu estou emitindo também menos carbono, porque esse carbono é um carbono que a gente chama de biogênico, né? Biomassa, então ele está num ciclo fechado, o açaí vai crescer de novo e esse carbono está em ciclo, né? Não é um carbono fóssil que ficou ali aprisionado por milhões de anos, né? Então a gente tem muito desse exercício. Aqui em São Paulo a gente usa muito pneu no fim de vida, né? Resíduo sólido urbano. Então essa fração do resíduo que não pode ser reciclada pode virar combustível no forno. Resíduo perigoso de indústria, né? Tem resíduo tipo borra oleosa, esse tipo de coisa que até é resíduo perigoso mesmo, assim, né? Resíduo classe 1 e tal. Que traria um risco grande de ser colocado num aterro, por mais que você tenha aterros especiais e tal. Mas a gente põe isso no forno de cimento e destrói. Esse resíduo acaba, né, o risco dele, aproveita energeticamente. Então, é uma das nossas práticas. Né? A gente tem o que a gente chama de uso de matéria-prima alternativa, né, redução do fator clinker. Basicamente, o cimento ele é calcário, né, é calcário queimado. E nessa queima do calcário desprende carbono, além do CO2 do próprio combustível, o calcário libera carbono para a atmosfera e tal. Então a gente consegue fazer uso de alguns resíduos de outras indústrias, tipo as escórias das indústrias, né, de aço. Então toda a produção de aço e de ferro gera escória. Por muito tempo essa escória não tinha uso, ia parar em aterro, tal, era um resíduo.
Hoje essa escória tem bastante valor para a indústria do cimento. A gente consegue incorporar ela no nosso produto, reduzir o quanto que eu coloco de clinker, ou seja, deixar de emitir, deixar de queimar combustível para produzir clinker e recuperar um resíduo, transformando ele em produto de novo. Cinza de termoelétrica também, né? O próprio, o que a gente chama de filler calcário, que é o calcário moído, mas sem passar pelo forno. A gente tem investido em outras tecnologias do tipo argila calcinada, que é, em vez de partir do calcário, partir de uma argila, e a gente tem uma emissão menor, né? Existem algumas fontes de que a gente chama de pozolana natural. Então, por exemplo, terras que teve atividade vulcânica, coisa assim, a própria argila, o próprio material que tem ali naquele lugar, ele tem um potencial também de cola, como cimento. Então a gente consegue misturar aquilo com o clinker, com o cal e tal, e compor um cimento com menos impacto. Então essa é uma das alavancas também que a gente tem. Aí a gente fala de eficiência, né? Eficiência energética, quer dizer, otimizar os processos para consumir menos energia e migrar tudo que a gente pode para renovável. Então, na linha dos combustíveis, biomassas e tal, e na linha da energia elétrica, investimento em hidrelétrica, eólica, solar. Aqui no Brasil, a gente já está com 50% de toda a energia elétrica que a gente consome autoprodução, ou seja, produzida pela própria Votorantim e renovável. Que legal. E a gente colocou um parque, a gente vai entrar com um parque solar em 2026, vai levar para 75% de toda a energia que a gente consome operada por a gente mesmo, ou que a gente tem participação acionária e é sócio desse empreendimento. Então, isso também é uma grande alavanca, tanto de valor e ganha-ganha, de competitividade, de redução de custo, de previsibilidade, porque o custo da energia no Brasil é um outro aspecto interessante, que mudança climática impacta. Quando tem muita chuva, a energia fica muito barato. Se para de chover, se tem uma crise hídrica, a energia dispara, né? Porque a gente depende muito da fonte hidrelétrica ainda, né? Então, com isso, a gente sai um pouco dessa volatilidade e reduz sensivelmente a geração de impacto, né? E aí, é um pouco do que eu falei, né? Quer dizer, essas são as tecnologias tradicionais que a gente domina hoje. E aí tem uma agenda agora sendo, né, e inclusive aproveitando um pouco da maturidade de que a gente está na Espanha, por exemplo, de a gente, né, um esforço de a gente aprender um pouco com captura de carbono, como que isso vai avançar, porque num determinado momento isso vai fazer sentido para a gente aqui também. Então, o setor como um todo está muito bem organizado, assim, sabe? Os desafios não são pequenos, assim, não vou dizer tá fácil, tá tudo equacionado, não, longe disso, né? Tem muito investimento aí pela frente, mas existe um caminho, sabe? Entendi. Vamos falar agora especificamente sobre a tecnologia, não sei se eu posso chamar de tecnologia, do coprocessamento. Sim. Como que começou? Como vocês descobriram? Como vocês decidiram implementar isso na Votorantim? Qual que é o papel dessa tecnologia especificamente nas comunidades, né? Você falou, eu tive a oportunidade de conhecer lá no Pará, o trabalho de vocês com o caroço de açaí. Como que acontece isso? Eu sei que eu fiz muitas perguntas, mas você vai falando e qualquer coisa eu faço de novo, tá bom? Não, tá bom. Bom, a gente foi pioneiro assim no coprocessamento aqui no Brasil, né? A gente começou isso há bastante tempo já. E boa parte das nossas fábricas, a gente tem fábricas espalhadas, né, no Brasil como um todo, né? E boa parte das nossas operações hoje contam com estrutura de coprocessamento, ou a gente está investindo para fazer isso funcionar, né? Eu acho que no Brasil teve uma aceleração muito grande também, assim, uma época que o combustível ficou muito caro, né? Mas é uma agenda que a gente vê avançar, né, em diversos lugares do mundo. Por exemplo, como eu te falei, na Alemanha é um dos cases, assim, porque você tem forno que roda quase 100% com combustível alternativo, né, com resíduo. E você tem países onde isso está avançando, né? A gente tem fábricas, por exemplo, na Espanha, que, assim, com foco, sabe, em coprocessamento, a gente saiu de 0% de percentual de participação de coprocessamento numa determinada unidade, para em 3 anos a gente atingir 40% de todo o combustível, né, via coprocessamento. Então, essa hoje é uma alavanca muito clara de valor
e de redução de impacto ambiental. Então, quando a gente vai para uma localidade, isso é parte, né, dessa equação. E aí a gente criou também a Verdera, aqui no Brasil, que é uma unidade de negócio, né, da Votorantim, que está dedicada a explorar esse mercado de resíduos, né? Então, e fornecer solução para as empresas, né? Não só explorar o que tem de potencial nas regiões, mas oferecer para as empresas a questão de gestão de resíduo, né? Tem muitas empresas que estão começando a desenhar metas de aterro zero. Então, a gente entra por aí como uma solução. Quer dizer, o seu resíduo pode deixar de ser um passivo, né, para ser um ativo. Quer dizer, a gente pode transformar ele em combustível e você elimina completamente aquele material. Né? A gente já teve casos no Brasil, por exemplo, de empresas que acumularam por muito tempo resíduo perigoso num determinado aterro e depois você tem um caso de vazamento. Inclusive que as empresas que, por mais que elas pagaram alguém para aquele serviço, elas são corresponsáveis. Sim. Né? Porque aquele material era dela. Por mais que ela tenha pagado para alguém destinar de uma maneira responsável, aquilo é um passivo. Aquilo vai ficar ali. O coprocessamento, ele elimina o passivo. Né? Então, ele é uma tecnologia super interessante nesse sentido, né? Para tratar resíduo perigoso e para aproveitar, né, todo o tipo de resíduo que a gente gera que não pode ser aproveitado de outra maneira. Né? Então, basicamente assim, né, quando a gente constrói uma nova planta ou quando a gente, né, olha para uma unidade que ainda não tem coprocessamento, é feito uma avaliação do que tem, né, de qual que é a vocação daquele município, o que tem ali em volta. Né? E o caroço de açaí, por exemplo, foi assim, foi descoberto, né, por observação. A gente tem, por exemplo, em Cuiabá, a gente recebe muita casca de arroz também. A gente tem lugares que a gente usa muito resíduo de madeireira, assim, né, que gera serragem, cavaco de madeira. Isso também pode ser aproveitado. Pneu, como eu falei, né? Então, assim, é uma infinidade, né, de materiais. Uma dúvida. Quando vocês descobrem o potencial daquela região, do que for que eles estão lá jogando fora porque não tem como dar um destino correto, vocês precisam ainda fazer uma pesquisa para saber se aquele conteúdo pode ir para o forno ou vocês, de alguma maneira, vocês já sabem que tem potencial? Assim, essa equação ela é relativamente simples, né? Assim, são feitos alguns testes, algumas análises, basicamente para ver umidade. Assim, quando o resíduo tem muita umidade, aí eu vou consumir muito combustível para secar ele, né? Então ele naturalmente vai ter menos poder calorífico, né? Quer dizer, tem muita umidade. O poder calorífico é um aspecto importante, né? Por exemplo, o pneu tem um poder calorífico muito alto, quer dizer, tem muita energia contida no pneu. Tem resíduo que tem menos poder calorífico. Se for muito baixo esse potencial, né, de energia, talvez não consiga fazer. E alguns elementos, tipo assim, alguns tipos de plástico, por exemplo, que tem muito cloro. O cloro atrapalha no processo. Entendi. E aí até um determinado nível de coprocessamento, até 30%, 40% você consegue ir, mas para passar muito disso, para atingir 60%, 70%, 80% de coprocessamento, aí a gente tem uma outra tecnologia que é o que a gente chama de bypass de cloro. Então a gente coloca um sistema que basicamente, né, a grosso modo, vai filtrar o cloro daquele processo produtivo e tirar, porque o cloro ele impacta o próprio forno, o refratário e tal, isso é impactado pelo conteúdo de cloro. Então, mas assim, boa parte do resíduo que a gente gera é possível de ser aproveitado no coprocessamento. A gente está, assim, o potencial é gigantesco. A gente está fazendo bastante coisa, não só a gente, mas a indústria do cimento como um todo. Mas tem muito potencial para avançar nessa frente. Então, a olho nu, para a maioria das coisas, vocês conseguem saber se serve ou não. Sim, dá para ter um bom indicativo. E como que funciona na prática, assim, se conseguir fazer uma sequência para as pessoas entenderem, né? Como que esse resíduo é selecionado, de onde ele vem, por exemplo? Você falou de embalagens, né? Quando eu fui lá para Salto, eu conheci a de Salto também, eles falaram que tinha alguns materiais que serviam. Então, assim,
vocês falam com cooperativas, porque na cooperativa tem muito material que vai para o rejeito porque ele não é reciclado. Sim. Vocês vão em cooperativa, vocês vão, sei lá, na companhia de lixo, aí depois leva isso para a fábrica. Como que acontece esse passo a passo até, de fato, vocês coprocessarem? Tá. São vários caminhos. Também depende um pouco do tipo de resíduo e tal. Quando a gente fala de resíduo sólido urbano, geralmente é isso. Tem alguma... ou uma empresa de saneamento envolvida e tal, que quer diminuir o volume que ele está colocando no aterro, seja até por uma questão de vida útil do aterro. Tem um pouco disso hoje, né? Você tem cada vez menos área disponível para aterro. Então, as empresas querendo diminuir, colocam um sistema para triar esse material, né? Tirar a fração que pode ser reciclada. Geralmente também se envolve, né, catadores nesse processo. Tem um exercício também de inclusão, porque assim, né, o catador ele tem um papel fundamental também assim, né, na sociedade e na reciclagem como um todo. Né? Boa parte da reciclagem do Brasil hoje é via catador. Sim. Né? Então, eles têm um papel fundamental dentro dessa cadeia. Então, se espera que tenha essa integração, né? E que aí você faz essa segregação, o que pode ser reciclado, né? Se papel, plástico limpo vai para reciclagem. A fração orgânica hoje ainda é pouco aproveitada no Brasil. Tem tecnologia para aproveitar, né? Por exemplo, na Califórnia se faz muito composto, né? Para o campo, né? Como um adubo. Né? Você conseguiria fazer algum tipo de biodigestão para gerar energia e tal. É uma agenda que vai avançar nos próximos anos. Mas hoje a fração orgânica ainda é pouco aproveitada. E você tem esse rejeito, né? Que é um plástico, um papel que está sujo, que está misturado, que não dá para reciclar, não tem valor para reciclagem, mas também não é orgânico e tem essa característica, né? Tem poder calorífico, não é tão úmido, dá para a gente fazer o uso no coprocessamento. E é uma fração importante, assim, né? Quando você olha para a cooperativa, a mesma coisa. Sempre tem essa fração dentro das cooperativas de reciclagem daquilo que não se aproveita, né? E é muito factível usar esse material para o coprocessamento. Né? Isso, em algumas situações, já vem para o coprocessamento. Você tem situações onde a gente lida direto com a empresa, né? Com um grande gerador. Então, você tem uma empresa que é um grande gerador de algum tipo de resíduo e a gente faz um contrato onde a gente recebe esse resíduo, né? Faz o tratamento. E como eu falei, assim, essa agenda tem tanto potencial que a gente começa a se estruturar para isso, né? Por exemplo, lá onde você teve lá em Salto, é uma central de triagem, né? Onde a gente recebe um resíduo, faz essa primeira triagem para direcionar para os fornos, né? A gente tem no mercado essa figura também dos blendeiros, que a gente chama, que recebem resíduos de várias indústrias. Então, rejeito de processo, enfim, produto com prazo de validade vencida. Tem uma infinidade de coisas. Assim, é interessante ir numa blendeira também. E o que eles fazem é compor também. Então, ele vai pegar um resíduo aqui que tem menos poder calorífico, vai misturar com um outro, né? Vai fazer uma mescla para aquilo ficar mais ou menos no padrão que a gente precisa e manda para a cimenteira. Né? Então, é um elo dessa cadeia. Então, a gente também está se estruturando e investindo para que essa cadeia cada vez avance mais, né? Ganhe escala. E aí, o conector desse grande gerador ou das cooperativas ou do sistema de limpeza da cidade é a Verdera. A Verdera Exatamente. Conversa com eles ou eles procuram a Verdera para que as coisas aconteçam. Exatamente. A Verdera ela tem um time grande comercial espalhado no Brasil inteiro que faz esse papel. Né, de encontrar as fontes, né, de prover a solução e fazer esse meio de campo com a fábrica. Né? Então, qual é a fábrica que está, né, melhor posicionada e aparelhada para receber o material e fechar esses contratos. Então, Verdera não faz cimento. Não, a Verdera ajuda a fazer cimento. Exato, é um braço nosso focado no coprocessamento. Entendi. Uma dúvida agora minha, tá? Por que a Votorantim Cimentos tem fábrica no Brasil inteiro? É para atender cada estado ou por algum outro motivo específico? Tá. O cimento, Larissa, assim, ele é um material que ele viaja muito pouco.
tá? Fica muito caro transportar cimento, né? Então, você não consegue... O cimento não viaja mais do que 300 quilômetros, sabe? Já começa a ficar muito caro o cimento se você tiver que transportar ele mais do que isso. O frete encarece demais, porque é um produto de baixo valor agregado e tal, né? Um produto pesado. Então, essa é a lógica, né? A gente tem essa capilaridade grande para conseguir realmente atender todas as regiões. E aí a gente tem as duas estratégias, né? A gente tem fábricas que são completas, onde a gente produz desde o clinker até o produto final, o cimento. E a gente tem unidades que são menores, que são unidades só de moagem. Então, você tem alguma fábrica maior, num raio um pouco mais longo. Então, geralmente essas moagens, elas estão próximos de uma fonte de cimentício, que a gente chama, por exemplo, ou de escória, ou de cinza, né? A gente tem instalações que ficam próximos dessas fontes e aí a gente transporta o clinker para lá e produz o cimento e aí só moe, só faz a moagem, né? Então, são dois tipos de planta que a gente tem no Brasil. Então, é mais barato ter várias fábricas espalhadas, tanto no Brasil quanto no mundo, para não ter que ficar fazendo transporte, do que transportar, né? Exatamente. Porque nem todo mundo sabe, mas o transporte também dissipa CO2 na natureza, considerando o peso do que está sendo transportado e, né, de um ponto a outro. Então, essa é a lógica. Essa é a lógica. E nesse sentido, assim, a gente é uma indústria que tem um aspecto muito local, né? Porque a gente se instala uma equação, né, de disponibilidade de calcário, disponibilidade de estar próximo do mercado, porque você não pode estar muito longe de onde aquele cimento vai ser consumido, porque senão esse frete, além do impacto ambiental, vai encarecer o teu produto, né? Então, é um pouco desse racional. Então, as fontes de combustível, né, principalmente os alternativos, também tem que estar ali em volta, né? Então, a minha principal matéria-prima está dentro da minha fábrica. O combustível que eu vou usar, eu vou pegar ali em volta. E eu vou distribuir o cimento também ali em volta. Então, acaba sendo uma indústria que tem... Claro que o impacto do transporte sempre é significativo para qualquer indústria, né? A gente está falando de muito diesel e tal, né? Mas a gente tem uma característica mais local, assim. Quando eu fui lá no Pará, a gente foi visitar a fábrica De Primavera. E aí o Felipe, eu não vou lembrar o nome do que era lá o material, que tinha um material que é bem preto. Acho que é o coque, talvez. Coque, esse mesmo. Que ele falou que com o uso do caroço de açaí, vocês pararam de importar coque. Exatamente. E com isso, e assim, na hora eu pensei, olha a quantidade de CO2 que eles pararam de emitir, aproveitando o caroço do açaí, que já está aqui na região, e deixando de também gastar dinheiro comprando um material, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Como que vocês acharam... Porque eu, assim, na hora eu achei genial ele falando isso. Foi, assim, surpreendente. E ele falou de uma maneira tão natural que depois eu até fiz a pergunta, na hora aqui das perguntas e respostas, eu fiz, quanto de CO2 vocês deixaram de emitir com isso? E eu queria muito que você contasse isso daqui, esse grande feito, assim, que a gente pode dizer que é um grande feito. Sim. Não, é um case super legal, né, o do Pará, e é uma referência pra gente, porque é uma fábrica que a gente usa mais de 50% do combustível do forno é caroço de açaí. Então, é muita energia, né? E aí, um pouco desse racional que você está fazendo, né, Larissa, assim, da cadeia, né? Não é só aquele impacto direto de eu estou queimando coque, eu tenho uma emissão aqui, eu vou queimar biomassa, eu deixei de ter aquela emissão. Não, tem toda uma cadeia, né? Tanto do lado do caroço, quanto do lado do combustível coque, que é o combustível fóssil. Isso. Então, quando eu deixo de queimar o coque...
eu deixo de emitir a queima, mas também eu deixo de transportar esse coque até minha fábrica. Esse coque vinha importado lá do Golfo do México, né? Imagina toda a logística de caminhão, mais navio, né? Mais a produção desse coque, né? Esse coque precisa ser produzido, né? O coque é uma das frações do petróleo, né? Uma das frações mais pesadas ali. Ainda tinha isso também Então, que eu falei para ele. Exatamente, a produção desse material, a energia que foi consumida para produzir esse material, e aí você vai embora nessa cadeia, né? Porque essa cadeia é longa, né? E do outro lado, esse caroço de açaí, que quando ele ia para um aterro e ficava empilhado grandes volumes dentro de um aterro, ele acabava se degradando e gerando metano, né? E é uma quantidade muito grande de metano. Então, grandes números, assim, eu não estou com os números mais atualizados na cabeça, Larissa, mas assim, grandes números, a gente está falando, a gente deixa de emitir mais de 100 mil toneladas de carbono por ano, carbono direto da nossa fábrica, e se a gente olhar para essa cadeia, né, tanto a questão do metano quanto a cadeia como um todo, mais umas 200 mil toneladas de carbono. Então, a gente está falando que essa ação como um todo, né, no cômputo global, deve dar mais de 300 mil toneladas de carbono que deixa de ser emitido por ano. Você pode fazer um comparativo disso para as pessoas entenderem? Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Puxa, os números agora, isso deve dar um caminhão dando assim umas 2.000 voltas na Terra, alguma coisa assim, tá? Tô dando um chute aqui, mas é muito significativo, é bastante carbono, sabe? Se a gente tivesse assim, talvez uma outra forma de comparar isso se a gente tivesse que pagar, né, $100 por cada tonelada de carbono, são 300 mil toneladas vezes $100, a gente está falando de 30 milhões de dólares. Esse seria a fração se cada tonelada de carbono dessa custasse $100, como é o caso em alguns lugares do mundo. E eu lembro que ele até falou o valor, eu não vou lembrar exatamente o valor daquele coque, mas ele falou um número absurdo, assim. E eu falei, nossa, mas sério isso que vocês estão economizando tudo isso de dinheiro? E assim, é muito legal. Eu fiquei muito impressionada porque quando que você vai imaginar que você vai visitar uma fábrica de cimentos e você vai ter uma informação dessa, né? Exatamente. Você vai ligar os pontos e você vai ter uma informação dessa. E é muito bom lembrar, né, que eu acho que as pessoas esquecem várias vezes, que o planeta é um só. Sim. E a gente tem que dividir esse planeta e usar ele da melhor maneira possível. Então, se eu sei que uma empresa está fazendo alguma coisa para cuidar do planeta que eu vivo, lógico que eu vou ficar muito feliz com isso, né? Você não sente... Você que trabalha na empresa deve ficar ainda mais orgulhoso, né? É um pouco disso, assim, né? O que eu falei, assim, eu tinha um pouco dessa expectativa de conseguir também... Porque a gente passa muito tempo, né? Dentro das empresas. A gente coloca muito esforço no que a gente faz, né? É difícil você colocar tanto esforço em uma agenda que você não acredita, né? Assim, acho que minimamente, né? O nosso trabalho tem que estar alinhado com a tua crença pessoal, né? Com aquilo que você acredita. Então, eu tenho visto, assim, sabe? Ao longo desses anos, o esforço que a gente faz para reduzir impacto. É claro, assim, eu vou falar, puxa, a empresa não gera impacto? Não, longe disso. A gente gera impacto, né? Eu estar aqui hoje, eu tive que gerar impacto para vir até aqui. A gente se desloca, a gente continua queimando combustível, a gente cozinha, a gente se alimenta. Então, quer dizer, tudo gera impacto, mas eu acho que a gente tem colocado a sustentabilidade dentro de uma ótica de eficiência do negócio. E hoje, Larissa, assim, esse racional ele vai um pouco além do cimento, sabe? Porque assim, o cimento, no fim das contas, ele não é o produto final, né? O produto final, você pode pensar, o produto final talvez seja o concreto, ou o produto final é o prédio, é a casa, é a função que aquilo vai te entregar, né? É um hospital, é uma estrada, né? Então, quer dizer, dá para fazer estrada de uma forma mais eficiente, né? Consumindo menos recurso. Em algumas situações, até usando mais eficiente o concreto, produzindo concreto com um uso mais eficiente do cimento, né? Extraindo da terra com mais consciência. Exatamente, né? E dando o melhor uso, né? Algumas situações, por exemplo, a gente tem situações ainda
de muito desperdício na indústria da construção, né? Material que se perde, enfim, assim, uma qualificação ainda baixa. Quer dizer, à medida que esse mercado ganha cada vez mais tecnologia e mais desenvolvimento, você consegue fazer mais com menos, sabe? Então, a gente tem olhado um pouco para essa agenda também de eficiência, né, de como que a gente reduz o fator clinker dentro do nosso cimento sem perder a qualidade do cimento. Usando um cimento que vai te dar a mesma resistência, mas que tem uma pegada menor. Né? Como que eu vou te oferecer um concreto? Né? A gente lançou no mercado um concreto que é o Spectra, que ele é um concreto que ele oferece 20% menos carbono do que um concreto tradicional por conta da tecnologia embarcada nesse concreto. Né? Então, às vezes eu vou te oferecer um concreto que ele tem mais resistência, né? No fim das contas, às vezes até se você comparar ele, o metro cúbico com metro cúbico, talvez esse concreto tenha mais impacto por metro cúbico. Mas eu vou usar menos, porque ele é tão mais resistente, ele oferece tão mais resistência, que eu vou precisar de menos concreto para fazer a obra. Vai sobrar mais espaço nos ambientes e eu economizei em matéria-prima e em impacto ambiental. Então, a gente também tem olhado a coisa sobre essa perspectiva de eficiência, sabe? Eficiência no todo, porque chegar numa, vamos dizer assim, uma indústria da construção, que aí envolve muita gente, né? Envolve a gente, envolve o aço, envolve as construtoras, envolve, enfim, acabamentos, tal. Carbono zero é um desafio grande. A gente precisa, né, repensar um pouco os desperdícios também, né? Olha, Fábio, eu adorei a nossa conversa. Acho que eu ficaria aqui a tarde inteira conversando com você. Né? Muito obrigada. Eu espero que a gente tenha conseguido ajudar as pessoas a pensar de uma maneira diferente sobre a indústria, sobre tudo que você falou. E para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem de sustentabilidade. Legal. Bom, obrigado, Larissa. Foi ótimo mesmo. Assim, fico super à disposição para voltar, para a gente continuar essa conversa. E eu acho que eu vou retomar um pouco do que a gente falou lá no comecinho, né? Eu acho que assim, as pessoas de fato precisam abraçar a sustentabilidade e pensar que cada pequena ação que a gente toma tem impacto, né? As suas decisões no dia a dia têm impacto, você influencia as pessoas que estão à sua volta, né? Então, de fato, assim, se a gente quer um mundo melhor, né? e mais sustentável, a gente tem que colocar isso no dia a dia, né? E eu acho que uma crença que a gente tem que ter é que esse mundo ele é melhor. Ele é melhor do que hoje. A gente não está falando de voltar, de voltar para as cavernas. Não é isso. A gente está falando de usar melhor o que a gente tem e de uma maneira mais responsável. Né? Por exemplo, assim, um exemplo prático, assim, né? Produtos de uso único. Poxa vida, cara, será que faz sentido a gente usar um copinho de plástico para tomar água, usar ele por 30 segundos e ele vai ficar na natureza por 100, 200 anos? Quer dizer, talvez não faça sentido, né? Acho que a gente precisa repensar isso e entender que depende de cada um de nós mesmo. Exato. Adorei a sua frase final. Muito obrigada. Eu vou fazer um recorte disso e vou colocar no Instagram para as pessoas entenderem que não tem que ficar jogando coisa fora sem necessidade. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, Larissa. Bom, gente, esse foi mais um episódio do podcast Penso Logo Equalizo, o podcast que existe para fazer você refletir sobre os seus hábitos de sustentabilidade. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, porque eu adorei. Ficaria aqui com o Fábio conversando a tarde inteira. Se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente manda pro pessoal lá do Votorantim Cimentos, manda pro Fábio. E é isso. Não esquece de compartilhar esse vídeo, não esquece de comentar. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau!